sequência às nossas aulas sobre administração pública, vamos falar hoje um pouquinho sobre a administração pública indireta. A parte introdutória à administração indireta. Quando eu falo em administração indireta, eu estou falando de autarquias, estou falando de fundações públicas, de sociedades de economia mista e de empresas públicas, ok? Então, no nosso livro aí a gente apresenta um conceito sobre autarquias e fundações públicas, lembrando que no caso específico aí das autarquias, a Constituição Federal ela expressa no sentido que somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Cabendo a lei complementar, no caso das fundações, definir as suas áreas de atuação. Então, nós temos aí a principal diferença das autarquias em relação às demais espécies que compõem a administração pública indireta, ok? No caso das autarquias, elas, para serem criadas, precisam de uma lei específica aí, nos termos do artigo 37, inciso 19. Já as fundações públicas, né, uma lei vai estabelecer as áreas de atuação dela. O conceito de fundações vem, obviamente, do conceito de direito civil, no qual fundação é o quê? É um aglomerado de bens, né? Esse é o conceito em direito civil de fundações. No âmbito da administração pública, as fundações públicas é o quê? Também é um patrimônio, só que esse patrimônio ele pode ser total ou parcialmente público e vai ser dotado de personalidade jurídica de direito público ou privado e por lei, né, ele vai ser destinado ao desempenho de atividades do Estado na ordem social. Importante lembrar que as fundações públicas elas vão ter também capacidade de auto-administração e mediante controle da administração pública nos termos da lei que vai reger as suas áreas de atuação, ok? Então, nós temos duas espécies de fundações pelo que foi visto aí. Nós podemos ter tanto fundações de direito público quanto fundações de direito privado. As fundações públicas de direito público, elas vão ter as mesmas características das autarquias. E por esse motivo, essas fundações também vão ser criadas por lei específica. Já as fundações públicas de direito privado, elas dependem de autorização para serem instituídas. Mas a personalidade jurídica dessas fundações só vai existir com a inscrição dos atos no respectivo registro civil, conforme determina a lei. É importante mencionar algumas prerrogativas das fundações de direito público e das autarquias. Por que isso? Porque tanto as fundações públicas de direito público quanto as autarquias, elas desenvolvem atividades típicas do Estado. Então, dessa forma, elas precisam de algumas prerrogativas, algumas garantias que lhes assemelhem à administração pública direta, de modo que elas possam efetivamente realizar a sua função da melhor forma possível. Tá? Assim, então, exemplificativamente, nós temos algumas prerrogativas. Dentre elas, eu vou citar com vocês a questão da imunidade tributária recíproca em relação aos impostos. Então, as fundações públicas, direito público e as autarquias gozam dessa imunidade tributária. As dívidas passivas prescrevem em 5 anos, tal qual como ocorre na hipótese do Estado. Os bens públicos das autarquias e dessas fundações não estão sujeitos a uso capião. Os bens dessas entidades são bens públicos e, portanto, são impenhoráveis. Tá? A execução das dívidas ativas também vai ocorrer por meio de um processo especial. E, da mesma forma que ocorre com a administração pública direta, elas também estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição, que nos termos do novo Código de Processo Civil, o reexame necessário. E aí, alguns chamam de privilégios processuais, eu particularmente prefiro utilizar a expressão prerrogativas processuais. Então, são garantias atribuídas tanto para a administração pública direta, quanto para essas duas espécies que compõem a administração pública indireta, visando aí atender o interesse público, né, que se amolda, né, ele se constrói com base em dois princípios aí, que nós vamos falar em outras aulas, que são o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade pública. Esses dois princípios, eles acabam alicerçando a atuação da administração pública e servem de baliza e de orientação para a sua atuação, razão pela qual essas prerrogativas elas são
imprescindíveis para uma administração pública eficiente nos termos que a Constituição estabelece, ok? Bom, é apenas uma aula introdutória, então eu acho que os principais aspectos foram mencionados com os senhores. Maiores detalhes os senhores encontrarão em outros vídeos ou no nosso livro de Direito Administrativo, né, escrito em coordenação aí com o colega André Nakamura e vários outros colaboradores, ou outros livros de direito administrativo de autores conhecidos aí no cenário jurídico. Ok? Abraços e tenham todos